Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro vídeo do curso de análise. Esse vídeo aqui eu não vou fazer muitas apresentações, eu vou deixar isso para quando a gente estiver em live. Então vou ser bem direto ao ponto em relação a essa aula. Essa aula é uma aula introdutória que vai falar sobre alguns métodos de demonstração. Nesse caso, nós vamos falar sobre os métodos de demonstração da maneira direta, redução ao absurdo e contrapositiva, tá? Bom, existem diversas formas que nós matemáticos usamos para fazer as demonstrações dos teoremas, dos lemas, dos postulados que nos são impostos, seja nas disciplinas ou seja no futuro quando a gente está fazendo pesquisa, tá? Então a gente tem que fazer algumas demonstrações. Isso é interessante porque existem várias formas que a gente pode atacar um teorema e depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, tá? Bom, só uma coisa que talvez vocês possam acabar não se lembrando é que nós temos, de certa forma, algumas definições, alguns pontos que antecedem as demonstrações, tá? Que são os axiomas ou postulado, que quem fez geometria euclidiana se deparou com um monte de axiomas aí introdutórios para que toda geometria possa funcionar, tá? Seja ela do espaço ou do plano. Então nós temos as definições primárias, as básicas, tá? Que são as que a gente faz o alicerce ali de toda a construção e depois a gente tem os teoremas, os postulados de teoremas, né? Os lemas que vêm antes dos teoremas. Quem mais? Nós temos as conjecturas, que a gente vai falar um pouco sobre ela nesse vídeo também, e os corolários, tá? Mas vamos por partes aqui, vamos começar pelas definições. Para a gente poder então fazer toda a construção matemática, é interessante que nós tenhamos então em mente, ou tenhamos assim na nossa abordagem, algumas definições que são prévias dos conteúdos, tá? Sejam elas introduzidas no conteúdo da disciplina ou em disciplinas anteriores, que no caso nós aqui vamos estar utilizando bastante definições que são vistas em outras disciplinas, como teoria dos números, as álgebras e os cálculos, tá? Então a gente vai estar fazendo uso delas, mas a gente vai ter aqui um aparato aí de estruturas algébricas também muito importante da gente estar lembrando, tá? Então, uma demonstração, ela pede muitas vezes algumas definições que, como eu mencionei, podem ser vistas na disciplina atual ou em disciplinas anteriores, tá? Uma definição precisa ser completa, isto é, deve especificar todas as propriedades que identificam exatamente o conceito definido. Também ela tem que ser precisa, de modo que o leitor não tenha dúvidas sobre o seu significado. Por conversão, o termo definido é enfatizado por ocasião de sua definição. Um exemplo, ou melhor, vários exemplos, é como que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Vocês estão vendo aqui a primeira definição que é proposta aqui, ela diz o que, ó? Um número inteiro n é múltiplo de um número inteiro p, se somente se existe um outro inteiro que faz essa ligação aqui, ou seja, n é igual a p vezes q. Isso aqui não necessita de uma demonstração, essa é a definição e é a partir dela que a gente vai resolver alguns teoremas, tá? A segunda definição, um inteiro p divide um inteiro n, tá? Ou seja, é um divisor de n, se e somente se n é múltiplo de p. Então, aqui é algo interessante, tá? Essa definição 2, ela usa a definição 1. Por quê? Porque mesmo que talvez você já esteja no nível de entender já isso, se você não souber o que é um múltiplo, tá? Então você não vai conseguir aplicar essa definição em alguma demonstração, porque você não lembra o que é um múltiplo, porque você não sabe o que é um múltiplo. Tá? Então é interessante, ó, a segunda precisa da primeira, tá? Para ser completa. A definição 4.3, um inteiro n é par se ele é múltiplo de 2. Ou seja, se ele é múltiplo de 2, então ele leva essa definição aqui em consideração e, obviamente, também leva essa em consideração para poder uma estar encaixando na outra, tá? Porque se ele é múltiplo, ele divide, então ele é divisível por 2. Quarta definição, se um inteiro não é par, então a gente diz que ele é ímpar, tá? Então aqui a gente define o par e aqui embaixo a gente define como ímpar. E a
Próxima definição, um número primo é um número inteiro, então já amarra aqui como sendo o conjunto dos números inteiros. Ele é maior do que 1, isso significa dizer que, apesar do 1 ser divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Ele não é um número primo porque tem que ser maior do que 1, que não tem nenhum divisor exceto os triviais, tá? O 1 e ele mesmo. Então essas são definições que, teoricamente, a gente estuda em teoria dos números, estruturas algébricas, em outras disciplinas que antecedem o curso de análise, tá? Então é interessante aqui ficar com isso aqui atento para a gente poder estar aplicando. Bom, então a gente usa as definições para amarrar bem os conteúdos, os conceitos, para depois a gente vai efetuar as demonstrações. Mas antes da gente ver as demonstrações que vocês podem ver até aqui, ó, nesse pedacinho aqui, nós vamos falar um pouco sobre as conjecturas, tá? Eu printei aqui do livro, tá? De uma apostila que eu depois vou passar o link para vocês. Ela tem na internet. Eu deixo o link na plataforma para vocês estarem acessando, tá? Bom, uma conjectura é uma afirmação para a qual ainda não existe prova, ou seja, ainda não sabemos dizer se ela é verdadeira, uma afirmação verdadeira, ou se ela é falsa, tá? Não conseguimos chegar no resultado da demonstração. Existem vários, vocês podem pesquisar no Google e encontrar vários tipos. Eu coloquei aqui um exemplo, tá? Bom, em geral, esse termo é usado quando se suspeita que a afirmação seja verdadeira. Se uma conjectura é finalmente demonstrada, aí ela se torna um teorema. Por outro lado, se for demonstrado que ela é falsa, dizemos então que a mesma foi refutada. Enquanto nenhuma das duas, né, ocorrer, nem que ela seja verdadeira, nem que ela seja refutada, por exemplo, então a gente diz ainda que ela é uma conjectura aberta. Um exemplo famoso é a conjectura de Fermat, que diz o seguinte: se n é maior do que 2, então essa equação aqui não tem soluções inteiras positivas, tá? Essa conjectura foi encontrada em um livro que pertenceu ao matemático. Ele falou no livro que tinha encontrado demonstração, mas não cabia na página. Apesar de inúmeros esforços matemáticos de todo o mundo, a afirmação permaneceu como conjectura por mais de 300 anos. E em 95, finalmente o matemático inglês Andrew Wiles publicou uma demonstração com mais de 200 páginas. Hoje, a conjectura é conhecida como o último teorema de Fermat. Isso que é interessante porque, se eu não me engano, esse cara aqui, ele pegou um conteúdo da matemática, pegou outro conteúdo da matemática. Tipo assim, visualmente, se você lê os conteúdos, você vai dizer assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o cara conseguiu usar essas duas coisas para demonstrar o teorema. Então ele conseguiu unir dois campos da matemática que a priori parece que não tem nada a ver um com o outro, mas ele conseguiu juntar e demonstrar o teorema de Fermat. Se não me engano, é algo relacionado com as cônicas no espaço e algumas equações bizarras aí. Basicamente é porque assim, pensava-se assim, ó, você tem um teorema de Pitágoras, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. A pergunta seria se existem outros n's em que isso daqui é verdade, tá? Se existem outras situações em que isso é verdade. Basicamente seria um resumo disso aí. Bom, então vamos agora para os métodos de prova, tá? Então a gente já falou um pouco sobre definição, sobre as definições, as conjecturas e agora vamos para os métodos de prova. Existem vários métodos de demonstração. A gente vai estar abordando por enquanto aqui a prova por implicações. Num outro momento, quando a gente entrar no livro base dessa disciplina, o livro do Elon de análise real, nós vamos falar, por exemplo, sobre a demonstração por indução, tá? Que aí é exclusivo para inteiros positivos com salvas exceções, tá? Então, continuando aqui, nós temos a prova por implicações, que é um dos métodos que a gente tem para estar demonstrando os teoremas. Tá? E aí é uma coisa interessante. Todo teorema ele possui muitas demonstrações diferentes. Tá? Podem ser que tenha 2, 3, 4, 5, né, várias demonstrações distintas. A pergunta então seria o seguinte: qual seria melhor? Qual é o melhor método para fazer as demonstrações? E a resposta disso é: depende de vários fatores. Um dos fatores depende de quem vai demonstrar, porque algumas pessoas se sentem mais confortáveis com um tipo de demonstração
das que a gente vai ver aqui ou outro. Depende de como você vai abordar o problema. Às vezes, um tipo de demonstração você resolve em 2 linhas, o outro tipo você resolve em 200 páginas, por exemplo, tá? Mas aí depende bastante. É claro que eu estou bem extrapolando isso aí, mas sim, dependendo do tipo de método, você demora muito mais do que outros, tá? E o primeiro exemplo é a prova de implicações. Em computação, em alguns cursos de matemática por aí, nós estudamos a tabela da verdade, as proposições e os conectivos lógicos, tá? Uma forma que a gente tem de unir as proposições, que são afirmações, tá? É usando os conectivos. Então, quando eu tenho, por exemplo, um teorema da forma P implica em Q ou se P, então Q, isso aqui é uma frase matemática, tá? É uma afirmação matemática e isso aqui é uma outra afirmação matemática. Então, os teoremas, muitos teoremas levam a seguinte característica: se eu tenho determinadas coisas, então vale essa outra coisa. Então, a gente vai primeiro mostrar a prova de implicações, tá? Isto é, nós temos o que nós chamamos de hipótese. Então, isso aqui vai ser a nossa hipótese para chegar então na nossa tese. Tem outros nomes também, como premissa ou condição para a hipótese, para a primeira afirmação, e temos também a tese ou conclusão para no caso, a proposição final, que é o que eu quero demonstrar. Dentro da prova de implicações, nós vamos ter primeiro o método direto. O método direto, já, como o nome já sugere, é demonstrar de forma direta. Se eu tenho P, então Q, então eu vou demonstrar se P, então Q. O método direto de demonstração, a gente supõe, né, engasgando aqui na palavra, nós supomos que a hipótese é verdadeira e tentamos, então, de maneira lógica, usando as definições, conceitos, as propriedades matemáticas de maneira correta, para se chegar, para se obter, então, a conclusão. Okay? Então, essa sequência segue a seguinte característica que a gente vai tentar supor, que é, primeiro, nós vamos supor a nossa hipótese. Segundo, usar a hipótese para chegar no resultado. E, por fim, concluir se ela é verdadeira ou falsa. Certo? Então, vamos lá para a demonstração. Então, vamos fazer o primeiro teorema aqui como exemplo, que é o seguinte. Se M e N são pares, então M mais N é par. Então, vamos fazer a demonstração aqui. Você pode escrever demonstração aqui ou prova. Eu faço assim para economizar espaço, tá? Faço uma abreviação aqui da palavra demonstração. Então, vamos lá. Suponhamos, tá? Você pode usar a primeira pessoa do plural, suponhamos e tal, sempre assim, ou você pode acabar usando a terceira pessoa do singular, né? Então, suponha ou suponhamos, tá? Mas uma coisa interessante, se você começa com a primeira pessoa, suponhamos, por exemplo, vai todas as vezes conjugando o verbo nessa mesma pessoa. Se você vai começar, por exemplo, na terceira pessoa do singular, suponha que, então você deve levar todo o texto, né? Isso parece bobagem, mas é uma questão, digamos assim, de estética da construção da solução, tá? Então, vamos lá. Suponhamos que M e N são pares. Bom, então, pela definição de números pares, o que acontece? Se M e N são pares, então existem, tá? Vou chamar aqui, por exemplo, de K1 e K2 pertencente aos números inteiros, tais que M é igual a 2K1 e N é igual a 2K2. Daí, eu tenho, se eu faço M mais N, isso aqui vai ser igual a quanto? 2K1 mais 2K2. Isso aqui, se eu coloco 2 em evidência, fica 2 vezes K1 mais K2, certo? E isso aqui é um número par. Esse número aqui não importa, desde que ele seja inteiro, né? Se eu somo dois números inteiros, o resultado é inteiro, porque como a gente estudou em estruturas algébricas, o conjunto dos números inteiros é fechado para adição, logo K1 mais K2 é inteiro. Então, se eu tenho um número inteiro multiplicado por 2,
pela definição aqui do início, ó, pela definição aqui do início, o número par, ele é múltiplo de 2. Então, se está multiplicado por 2, obviamente ele vai ser par, tá bom? Logo, m mais n é par. E aí você pode terminar seu teorema com um quadradinho, ou você pode colocar CQD, como queremos demonstrar, e outros aí vocês podem pesquisar outros tipos de finalização de teoremas, tá? E aí a gente demonstra o teorema. Claro, por enquanto tá bem simples, nessa aula vai ser mais confortável, digamos assim, os teoremas, mas pode ser que nos próximos teoremas do futuro as coisas sejam um pouco mais complexas, já haja visto que nós vamos estar trabalhando com análise, tá? O segundo método que eu vou mostrar para vocês é o método que nós chamamos de contrapositiva. O que é a contrapositiva? É nós utilizarmos o raciocínio lógico, tá? Os conectivos lógicos, as formas lógicas que a gente aprende em teoria dos números ou em matemática discreta, depende aí da faculdade, tá? No nosso caso, a gente não tem uma disciplina específica para isso no curso de matemática, só na computação. Então, o método contrapositiva, ela segue o seguinte raciocínio. Ela pega a implicação, se P então Q, e aí nós negamos a tese e aplicamos também na negação da hipótese. Ou seja, se a tese é falsa, então a proposição ela vai ser falsa também. Se nós demonstrarmos que isso daqui, ó, funciona, então por deduções lógicas, é que eu não vou demonstrar, a gente não vai conversar sobre o porquê que essa demonstração lógica ela é verdadeira, tá? Pode ser que algum dia eu faça algum vídeo explicando, usando até a tabela verdade para mostrar para vocês o porquê, se eu tenho se P então Q verdadeiro, vai implicar também se não Q, então não P vai ser verdadeiro também. Então, a lógica aqui de resolver é bem simples. Se eu quero mostrar que isso aqui é verdadeiro, se esse teorema é verdadeiro, utilizando a contrapositiva, eu simplesmente vou fazer a negação da tese, tá? Da conclusão, implicando então na negação da nossa hipótese, tá? Aí esse livro aqui ele usa esse L deitado aqui, eu gosto de usar a letra til aqui para negação, tá bom? Mas são só formas diferentes. Então aqui a gente vai dividir da seguinte maneira. Ó. A nossa hipótese é essa aqui, se n ao quadrado é par, e a nossa tese é n é ímpar. Se eu faço a negação, por exemplo, essa aqui, a negação dessa aqui é o que? É n é ímpar, tá? Dizer que n não é par é dizer que n é ímpar. Então essa é a negação. E aqui também n ao quadrado, tá? A negação desse carinha aqui, n ao quadrado é ímpar. Ou seja, a gente vai fazer o contrário. Nós vamos mostrar que se n é ímpar, então n ao quadrado também é ímpar. Então vamos lá fazer essa demonstração. Bom, então vamos fazer aqui bem simples, ela não é complexa, desde que você siga a contrapositiva, tá? Se você for tentar resolver pelo método direto, vai demorar bastante para você chegar, se chegar, tá? Eu, por exemplo, não sei resolver pelo método direto esse teorema aqui. Então vamos lá. Suponhamos, por contrapositiva, por enquanto, não precisa nem de colocar que é por contrapositiva, só no final, tá? Suponhamos que n é ímpar, tá? Observe que não é só a negação que aparece aqui, a gente tem que inverter a ordem de quem é hipótese e de quem que é tese, tá? Bom, então se n é ímpar, então n é igual a k, 2k mais 1, tá? Que é assim que a gente escreve um número ímpar. 2k mais 1 com k pertencente aos números inteiros, tá? Daí, é só a gente fazer o cálculo. Quanto que vale n ao quadrado? N ao quadrado é 2k mais 1. Aí nós vamos utilizar aqui o produto notável. 2k ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. No caso, vai dar 1. Bom, como eu quero mostrar que isso aqui também é ímpar, para poder usar a contrapositiva, eu observar que se eu coloco 2 em evidência nesses dois termos aqui, eu vou ter 2k ao quadrado, na verdade 2 vezes 2k ao quadrado, mais 2k,
mais 1. Isso daqui é um número inteiro, porque como a gente sabe, o conjunto dos números inteiros é fechado tanto para a soma quanto para a multiplicação. Então, se eu estou elevando ao quadrado o número inteiro, somando, multiplicando números inteiros, o resultado é inteiro. Então, isso aqui é como se fosse, sei lá, um m, tá? Então, seria 2m mais 1. Então, portanto, n ao quadrado também é inteiro. E, além disso, é ímpar, tá? N ao quadrado é ímpar. O que esse teorema diz pra gente, e a gente demonstra por conta positiva, tá? Então, vou até escrever aqui, em vez de portanto, ó, logo, n ao quadrado é ímpar e, portanto, por conta positiva, segue a demonstração do teorema. Como eu estou escrevendo no mouse, tá? Por isso que tá assim. Eu comprar uma mesa digitalizadora para poder escrever melhorzinho. Às vezes até sai bonitinho. Tem vídeo aí meu que tá bem bonitinho, mas hoje não é o dia, tá? Então a gente mostrou por conta positiva, ou seja, fazendo o inverso, tá? Negando a tese e a hipótese, fazendo a troca da ordem delas e demonstrando então por conta positiva que o teorema é válido. Demonstrar por conta positiva é usar essa estratégia aí. E uma outra estratégia que é muito importante, interessante, tá? Muito interessante mesmo. É a demonstração do que nós chamamos de redução ao absurdo. O que seria, né, essa demonstração por absurdo? Seria basicamente o seguinte. Tá, antes disso, redução ao absurdo também é conhecido como prova indireta, como vocês podem ver aqui, e ou contradição. Ela baseia-se na forma lógica de você fazer o quê? Pegar o seguinte, ó, se eu quero mostrar que a minha hipótese implica na minha tese, eu não consigo, ou não quero, ou não seja necessário mostrar de maneira direta, então o que eu faço? Eu mostro que se a minha proposição ela é verdadeira e eu nego a minha tese, tá? Esse chapeuzinho aqui, o circunflexo, é a letra E, tá? Significa o E. Seria assim: se a proposição P e a proposição não que juntas elas implicar numa falsidade, então a gente tem uma demonstração por redução ao absurdo. Então a gente vai mostrar que se eu nego a minha tese, ou seja, por exemplo, nesse teorema, se m e n são pares, então m mais n é par, o que a gente vai fazer? Nós vamos mostrar que ele é ímpar, a gente vai supor que ele é ímpar. Então, se m e n são pares e m mais n é ímpar, usando os dois, agora a gente vai mostrar que isso aqui vai gerar um absurdo, que é falso que isso seja um número ímpar, tá? Esse aqui é uma demonstração bem simples de maneira direta, é só você somar o 2k mais 2k, que vai dar 4k, ou 2 vezes k1 mais k2, e isso vai dar um número par. Então, a gente consegue mostrar muito mais rápido, muito mais fácil, de maneira direta, mas no nosso caso aqui a gente vê a redução absurda. Então, o que a gente vai fazer? Então a gente vai supor que o m e o n são pares e depois supor que a soma deles é ímpar. Então a gente vai mostrar que isso leva numa contradição, tá? Então, vamos lá para a demonstração. Então suponhamos que m e n são pares e m mais n é ímpar. O que vai acontecer então se eu faço isso? Daí, m é igual a 2k, n é igual a 2l e m mais n é igual, eu vou colocar aqui um valor qualquer, por exemplo, vou colocar j, tá? Então vai ficar aqui 2j, no caso mais 1, porque a gente vai mostrar, a gente está supondo que ele é ímpar, tá? Com k, l e j pertencente aos números inteiros, tá bom? Pela definição de ímpar, então, isso aí acontece. Bom, como a gente sabe que, nesse caso aqui, como a gente sabe que isso vai funcionar, então a gente tem o seguinte, ó, que m mais n é igual a m mais n, tá?
Isso aqui é só por redundância mesmo, para a gente poder usar a seguinte técnica. M mais N por esse lado aqui vai ficar 2K mais 2L. E por esse outro lado, ele vai ser 2J mais 1. Ou seja, a gente vai mostrar, por exemplo, que se eu passo J para o outro lado, vai ficar 2K mais 2L mais 2J, ou melhor, menos 2J, né, que eu posso subtrair dos dois lados, igual a 1. Posso colocar o 2 em evidência, fica 2K. Na verdade, eu nem posso nem fazer isso, tá? Não posso acabar fazendo isso, mas é o seguinte, basicamente a gente vai usar isso só como método para vocês perceberem, mas dentro dos números inteiros a gente não pode usar isso, tá? Isso não existe dentro dos números inteiros, mas nós vamos usar só para vocês verem que isso acontece. Isso aqui eu posso fazer, colocar o 2 em evidência, mas isso implicaria no seguinte, que K mais L menos J, isso aqui teria que ser igual a meio, tá? Por que meio? Porque 2 vezes meio dá 1. Ou seja, isso aqui está dizendo que ele é um inverso multiplicativo de 2. Mas isso aqui não existe dentro dos números inteiros, tá? Então seria falso. Portanto, isso aqui é falso, como a que eu tinha conversado com vocês. Então não tem como MN ser par e a soma deles dar ímpar. Por quê? Porque se isso for, se a gente seguir essa estratégia, o resultado de M mais N teria, ou melhor, os múltiplos deles, né, os valores que a gente usa para poder obter eles, multiplicado por 2, eles precisariam ser, a soma deles aqui, a operação deles precisaria ser igual a meio, e isso é um absurdo. Tá? Por isso que chama-se redução ao absurdo, porque é um absurdo que eles aconteçam, tá bom? Esses são os métodos que eu queria passar para vocês hoje, tá? Então a conclusão aqui seria basicamente você dizer, por conta dessa contradição, nós temos que mais n que ser par. Uma coisa que é importante sempre ressaltar, ou o número é par ou ele é ímpar, tá? Então, por exemplo, o 0 é par, o 2, o 4, o 6, o 8, por diante é par. Todos esses outros que eu não citei serão ímpares, tá? Por exemplo, o 1, o 3, o 5, o 7 e assim por diante serão ímpar. Então, dentro da questão de paridade de um número, ou ele é par ou ele é ímpar, tá bom? Bom, então a gente vai finalizar nossa aula por aqui. Vai ter exercícios mais tarde para vocês fazerem. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês na plataforma mais tarde. E aí é só vocês assistirem e acompanharem mais nossas aulas, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Falou, pessoal!